Êxodo capítulo 3, você conhece perfeitamente esse texto. Verso 1 diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro. Fala para o seu irmão, olha nos olhos do seu irmão e fala assim: ele pastoreava. E quando eu li esse versículo, eu falei: Senhor, eu tenho que falar sobre isso. Porque parece muito comum, né? Moisés pastoreava, mas Moisés não foi chamado para pastorear a ovelha. Moisés está fazendo algo errado. Entende? Algo errado. Na minha concepção, debaixo das minhas expectativas, havia alguma coisa errada. Porque as nossas expectativas humanas sempre nos afastam daquilo que são os projetos de Deus. Porque nós temos muitas expectativas, nós temos muitos sonhos, nós temos muitos planos, mas nem sempre os nossos planos e as nossas expectativas, elas estão alinhadas com Deus. Quando elas estão alinhadas com Deus, irmãos, flui. O negócio é avassalador. Um sinal de que as coisas não estão alinhadas com Deus é quando elas não fluem. Mas vamos lá. Quando eu olho para esse versículo primeiro, Moisés pastoreava ovelha, irmão. Rebanho. Vou continuar o texto. Moisés pastoreava um rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto. Chegou a Horebe, o monte de Deus. Levou para o outro lado do deserto. Então não é daqui. Atravessou de Caioaba para Itaipu, atravessou de Caioaba para o centro de Nova Iguaçu, é o deserto. Você entendeu? Fala para o seu irmão, fala para ele assim: é o deserto. Ele atravessou o deserto. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía no meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Uau, o que está acontecendo? Pegar fogo no deserto? Pode pegar. Seco, árido. Mas, essa sarça não para de queimar. Deixa eu tornar isso mais simples para você. Sarça é um arbusto, é um tipo de vegetação comum no deserto. E elas não passam de 1 metro, 1,5 metro. As mais frondosas estão com 1,5 metro. A grande maioria tem 90 centímetros, 1 metro. Então você encontra aquilo por tudo quanto é lado. A grande maioria, vou ser bem sério para os irmãos, talvez com 50 centímetros. Para tudo quanto é lado. Então um fogo naquele lugar, num arbusto desse, ele ia consumir como? Em 2 tempos. Puf, acabou. Acabou. Não tem mais fogo. Só que Moisés está pastoreando ovelha. Sabe por que ele parou? Porque ele não é pastor de ovelha. Ele olha e fala assim: tem alguma coisa errada nessa sarça. Tem alguma coisa acontecendo. E ele vê que o fogo não para. E isso chama a atenção dele. Quantas coisas Deus faz para te chamar a atenção e você anda indiferente àquilo que Ele está fazendo. Aquele irmão que está do seu lado, que está te falando algumas coisas, às vezes é Deus chamando a atenção. Só que você olha para o seu irmão e fala assim: o seu irmão, quem é ele? É a sarça. Entendeu? Aquilo comum, desprezível, que não tem importância nenhuma. Você está me acompanhando? Amém ou não amém? A sarça é o desprezível, a sarça é o comum, é aquilo que tem em todo lugar. Isso aqui está em todo lugar, isso aqui não tem importância não. E é esse tipo de pessoa, ou esse tipo de situação que Deus usa para te chamar a atenção. Segura isso aí, não esquece não. Verso 3. Que impressionante, pensou. Olha, ele olha a sarça, viu que a sarça não para de queimar, aí ele pensa: que impressionante, porque a sarça não se queima, vou ver isso de perto. O Senhor, verso 4, viu que ele se aproximava para observar, então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. Respondeu ele: Moisés sabia quem era a voz de Deus? Moisés conhecia a voz de Deus. Presta atenção. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse o Senhor: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Você pode curvar sua cabeça? Vamos orar? Nós vamos começar de verdade agora. Você pode orar comigo? Feche seus olhos. Eu preciso que você faça uma oração agora. Deus, eu te agradeço por tudo, Senhor. Pela sua presença nesse lugar, Deus. Pelo teu Espírito, transborda, Deus. Transborda nas nossas vidas, enche
esse lugar da sua glória, expulsa o desânimo, expulsa a fraqueza, expulsa os demônios, expulsa, Deus, todo orgulho, toda vaidade, todo sofisma, expulsa tudo aquilo que não é teu desse lugar, Pai. Se houver alguma coisa na minha vida que possa atrapalhar ou impedir o teu agir, Deus, expulsa também, porque eu quero estar nesse lugar, Deus, livre e disponível para que a tua voz flua a tua igreja. Nós pedimos isso, ó Deus, encarecidamente, em nome do seu Filho Jesus. Você orou comigo, diga graças a Deus. Romanos vai dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, não é verdade? E daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, elas nos empurram para o nosso destino. Todas as coisas nos movimentam para o nosso destino. Todas as coisas vão nos conduzir para Deus, porque nós somos de Deus. O inferno quer insistir e dizer que nós não somos de Deus, mas nós somos de Deus. Nós somos criados por Ele, nós somos dele. Você pode dizer para alguém que está do seu lado, diga assim, você é de Deus. Abre a boca e diga assim, você é de Deus. Fala para ele assim, você pode nem acreditar tanto assim, mas diga assim a ele, não importa o que você pensa a respeito de você mesmo, diga, você é de Deus. Porque nós somos de Deus. Eu e você fomos criados, moldados por Deus. Nós somos separados por Deus. Todas as coisas Ele fez pelo poder da sua palavra, você sabe muito bem disso. Mas o homem não, o homem ele vai lá e molda, ele faz a sua imagem e semelhança, e ele podia dar vida como deu para todos os outros, não. Para o homem ele deu da sua própria vida. Nós somos de Deus. A nossa essência, no nosso interior, brada uma necessidade pelo Deus vivo. Não importa qual religião as pessoas sigam, elas sempre vão estar no final com uma necessidade de encontrar Deus. Sabe por quê? Porque é impossível que seja diferente. Amém ou não amém? Amém? Agora, preste atenção comigo. Vamos pensar na vida desse camarada. Moisés, irmãos, é fantástico. A história de Moisés é fantástica. Eu não quero que você pense na história de Moisés como apenas mais um conto histórico, ou mais algo que você utiliza para a sua vida, para te encorajar, mas para você extrair algumas verdades da vida de Moisés que talvez façam parte das suas verdades, ou das necessidades da sua vida. Moisés retrata a vida de gente complicada. Tem gente complicada aí? Levanta a mão. Além de mim, tem gente complicada? Não, todo mundo é muito santo, né? Mas é gente complicada, Moisés é gente complicada. Sabia disso? Moisés é gente complicada. Moisés é fruto aí de um amor. E você conhece muito bem a história. O menino, né, nasce. E aí a família percebe que o menino é muito bonito e resolve botar lá o menino num cesto, com betume, cela ali, aquela coisa toda. E vai ali acompanhando, você conhece muito bem a história. Eu não quero me prender isso, para a gente não perder tempo. Mas diz a Bíblia que Moisés, ele é recepcionado, vamos dizer assim. Ele é recepcionado porque ele não é pego. Ser pego, irmãos, não é tratado como ele é tratado. Ele foi recepcionado pela filha de Faraó. Aí você sabe da história, a irmã aparece do lado, você quer que eu traga uma hebreia para poder cuidar dele e mamantar? E aí ela manda trazer e vem aqui em Joquebede, a mãe do menino, e dá ali mamar para o menino. E depois que o menino, a Bíblia diz que o menino é crescido, esse crescido, irmãos, não é que ele virou homem, não é que ele virou jovem, é que ele desmamou. Desmamou. Ele não mama mais. Ele não mama mais. Aí ele não mama mais, Joquebede precisa levar o menino para quem? Para Faraó, para a filha de Faraó. Esse camarada Moisés, ele foi criado com aquilo que havia de melhor no mundo. Gente, Moisés estava submetido, o melhor, talvez um dos melhores planos, preste atenção no que eu vou lhe dizer, um dos melhores planos pedagógicos da história da humanidade. Que é isso, pastor? Que loucura. Até hoje, quem é professor aqui sabe o que eu vou falar. Você está estudando como a civilização egípcia contribuiu e os impactos dela até os dias de hoje. É a escrita, é geometria, é medicina e por aí vai. Engenharia. Gente, o povo para olhar as pirâmides para poder tentar entender. Eu subi em alguma daquelas pedras lá e falei, Senhor, esses caras sofreram muito. Porque cada pedra monstruosa. Um negócio que não dá para entender. Perfeito. Ei, os engenheiros aí. Perfeito. A pirâmide é certinha. Tu olha assim, tu vê aquele negócio certinho. Eu falei, como eles conseguiram?
Como eles conseguiram? Pastor, o que você está querendo dizer? É nesse ambiente que Moisés é criado. Moisés é ensinado a ser... Deixa eu tornar isso mais simples. Quem já viu aquele filme Um Príncipe em Nova York? O cara está lá na lojinha de fast food. Aí o pai da menina não quer que a menina namore aquele carinha da loja de fast food. Aí todo mundo taca a pedra. Tá vendo? Olha só. Mas, irmão, já viu o príncipe varrendo o chão de loja de fast food? Só Hollywood poderia botar um príncipe no pasto, que ia vender. Porque, irmão, só a cabeça de Hollywood. É como se você pensasse hoje com o príncipe William, você ia chegar lá na Inglaterra, em Londres, e quando você fosse pagar o seu bilhete do metrô, o príncipe William ia receber o teu dinheiro e ia te dar o troco. Já imaginou isso? Impossível! É o que acontece com Moisés. Moisés não é o cara só que foi adotado, gente. A filha de Faraó se apaixona pelo menino Moisés. O menino Moisés não é tratado como mais um dos serviçais, ele é tratado como príncipe, ao ponto de ele começar a gerar ciúme naquele que realmente era herdeiro, naquele que realmente tinha direito. Só que, irmãos, um dia, a natureza desse homem começou a bradar. Ele era tão egípcio que ele não sabia se comportar como hebreu. Ele era tão hebreu que ele não sabia se comportar como egípcio. Pastor, o que você está querendo dizer? Tinha uma crise de identidade em Moisés. Quem eu sou? Ora, eu sou hebreu. Você é hebreu, você não fala como hebreu, você não sorri como hebreu, você não sabe o que o hebreu passa, você não conhece a dificuldade do hebreu, você não brinca como hebreu, porque ele não cresceu como hebreu. Ele não aprendeu, sabe, a brincar como os meninos hebreus brincavam. Ele não sabia fazer piada como os meninos dos hebreus faziam. Ele não sabia falar como os egípcios faziam, como os hebreus faziam. Por quê? Porque a sua natureza era hebreia, mas a sua educação era egípcia. Do outro lado, ele ia para lá, para o Egito. Estava lá, e a Bíblia diz que quando ele tem o rompante, o texto vai dizer assim de forma bem clara, ele começa a perceber como os hebreus eram tratados. Só que ele chega lá, ele é tão egípcio que ele não consegue também se envolver naquele lugar. Ele está ali, ele começa a sentir um peixe fora d'água. Sabe quando você está num lugar que você fala, esse lugar não é meu? Ei, amém ou não amém? Esse lugar não é meu. Esse é o sentimento que nós precisamos ter todos os dias. Você entendeu isso? Olha para alguém, diga para alguém, olhando nos olhos de alguém, diga assim, o sentimento que você precisa ter todos os dias... Vai, abre a boca, diga, esse sentimento que você precisa ter todos os dias é de que esse lugar, diga, não é seu. Sabe por quê? Porque nós não somos desse lugar, nós somos do céu. Você pode levantar a sua mão e dizer, eu sou do céu. Quando você se acostuma a viver nessa terra, é porque você não sabe nem quem você é. Quando você quer, sabe, o que essa terra pode te dar, mais do que o teu Deus pode te dar, você está em crise de identidade. É o Moisés. Eu sou agora egípcio. Ué, mas você não tem cheiro de egípcio. Como isso, cheiro? Você não tem cheiro de egípcio, você não tem aparência de egípcio. Está errado. Você não é egípcio, ele vai lá para os hebreus. Ei, eu sou hebreu. Ei, mas você não fala como a gente. Você não sabe das nossas necessidades. Você não sabe quem eu sou. E a vida de Moisés agora, 40 anos depois, vira de cabeça para baixo. 40 anos depois, Moisés acha que está tudo certo. Ele vê ali uma situação desconfortável, ele vê um egípcio maltratando um hebreu, ele toma uma postura, você conhece muito bem, ele vai lá, mata aquele egípcio, olha para ver se não tem ninguém, enterra aquele egípcio, e agora ele passa a viver com uma sombra, daqueles que não enxergavam ele como egípcio, e dos hebreus. Pastor, como o senhor pode dizer dos hebreus? Porque quando ele sai, presta atenção, quando ele sai do Egito, ele não vai ser acolhido pelos hebreus, ele vai ser acolhido pelas terras de Midian, por Jetro, por um midianita. Uau! Que loucura!
Eu quero ser um hebreu. Mas agora eu estou sendo conduzido pelo medianita. Porque Jetro era um medianita. Ele foi, diz a Bíblia, as Escrituras, que ele está sentado ali, isolado no deserto, quando vêm as meninas de Jetro, que pastoreava as ovelhas de Jetro. Já tinha homem preguiçoso naquela época. Você entendeu isso? Irmãs, dá um glória a Deus aí, ajuda o pastor. Já tinha homem preguiçoso que botava as filhas para cuidar das ovelhas. Já tinha preguiçoso. Aí mandou as meninas. As meninas estão lá e os outros pastores começaram a contender ali com as meninas. Aí Moisés veio mais uma vez, intervém. E as meninas voltam e dizem: olha, eu encontrei um hebreu ou um egípcio? Se ela fala hebreu, ela vai dizer: ué, mas ele está vestido como egípcio. Se ela fala egípcio, ela ia dizer: ué, mas ele fala como hebreu. Você está me acompanhando? Amém ou não amém? Quem você é? Quem você é? Você sabe quem você é, ou você é aquilo que você sonha ou deseja? Tem gente colando em gente aí para querer ser igual. Tem gente querendo fazer igual. O que o outro faz? Eu vou fazer. O que esse faz? Eu vou fazer. Eu sempre digo isso aqui. Tem um monte de gente que vem aqui na igreja para querer saber o que acontece aqui. Eu sempre digo: pode ver, pode ir lá, pode ver. Porque não é o que acontece, é quem nós somos. Você entendeu? É quem você é que faz a diferença. Vai ter a Maria, a Joana, Joaquim, sabe, a Josefa, quem quiser que vai estar do seu lado, mas Deus separou você, Deus escolheu você, e Ele vai tirar você da onde você estiver, para Ele manifestar a glória dEle. Olha para o teu irmão, fala para ele assim: Deus não vai permitir que diga nada na sua vida se perca. 40 anos depois, Moisés aprendeu a agricultura no Egito. Moisés aprendeu técnicas no Egito. Agora ele vem. E o Jetro manda chamar ele. Chama lá o rapaz, porque vocês não trouxeram ele. Traz ele. Agora Moisés está com Jetro. Jetro malandro, esperto, né? É ou não é? Dá logo a filha. Presta atenção. Jetro vai lá e dá uma menina. Só que, irmãos, presta atenção. O que eu quero fazer você pensar? Moisés agora, e é onde nós chegamos no texto, Moisés está pastoreando ovelhas do seu sogro, nem deles é. Gente, mas esse Moisés é o cara que Deus vai fazer coisas extraordinárias daqui a pouco. Dá para você imaginar nisso? Esse cara complicado, com uma vida complicada, com um problema de identidade. Se hoje ele chega num consultório psicológico, irmãos, vão dizer para ele um monte de coisa, ele vai ter vários problemas. Vai dizer: você precisa sarar a tua identidade. Você tem problema de identidade, você tem problema de paternidade. Quem é o seu pai? Você tem problema de maternidade, você tem problema de tudo. Esse cara todo complicado é o cara que Deus vai usar para liderar quase 2 milhões de pessoas no deserto. Esse cara que não sabia conduzir a sua casa, ele não sabia como tratar situações. Ele teve que fugir para o deserto, por quê? Porque Faraó descobriu que ele havia matado o egípcio. Ele não sabia lidar com coisas pequenas. Como Deus ia confiar a esse camarada, daqui a alguns anos, 2 milhões de pessoas para ele conduzir no deserto? Eu quero te dizer uma coisa: o diabo vai dizer para você todo o tempo, em todo instante, que não há um projeto para a sua vida, mas Deus não está olhando o teu erro agora, Deus não está olhando o seu momento agora, Deus está olhando lá na frente dizendo: eu tenho 2 milhões de pessoas para você conduzir. Você entendeu isso? Esse é o cara agora que vai entrar e vai dizer para Faraó: ei, Faraó, nenhuma unha sequer vai ficar. Tu consegue imaginar isso? Assim como Moisés ficou impressionado ver a sarça, eu me impressiono como Deus insiste usar as coisas que não são. Você está entendendo isso? Olha para o seu irmão e fala para ele assim: ei, complicado. Sorri aí e fala assim: ei, bate nele assim e fala: ei, complicado. Fala: ei, complicado. Diga: Deus está falando com você. Diga assim: ei, complicado. Deus tem coisas lindas para fazer na tua vida.
Esse Moisés agora é aquele que venceria o Império Egito. O Todo-Poderoso que nós falamos. Gente, até hoje, os fundamentos dos caras estão sendo estudados. O que falar da astrologia? Tem toda uma engenhoca daquelas pirâmides em relação aos astros. Não é nem, se os caras eram bons em colocar aquele negócio lá no prumo, no nível, não sei como é que é, certinho, ele falou assim, isso é pouco. Eu quero alinhar isso com os astros no céu. É isso, irmão. É isso. Presta atenção nisso. Agora, esse camarada que está no deserto, pastoreando ovelha, na terra dos medianitas, longe do Egito e longe dos hebreus, longe de tudo quanto é propósito, é o cara que Deus vai dar as diretrizes da igreja. Que é isso? Que é isso? Deus não simplesmente, olha só, Moisés ele tinha uma relação tão profunda com Deus, que Deus falou assim para Moisés, diga ao povo lá, que eles querem me ver, para eles se prepararem, que hoje eu vou aparecer para eles. E assim, Moisés desce isso para eles, Deus falou hoje que vai aparecer para vocês, vocês não querem ver? Ele vai aparecer. Irmãos, Deus vem, diz a Bíblia, as Escrituras, que Deus vem no monte, começa a pegar fogo aquele negócio, de uma forma absurda, e Deus lá do monte chama Moisés, para eles não acharem que é uma historinha, que é questão de David Copperfield, né? Se fosse no nosso dia, ia dizer assim, foi aquele cara lá do Woody Allen, aquele cara que fez De Volta para o Futuro. Não, Deus fala para o teu irmão que está do lado, Deus é espetacular. Gente, Deus é espetacular. Ele podia simplesmente sair numa voz mansa e dizer, ei Moisés, meu filho amado, vem comigo. Sabe que essas coisas você vê, né? Nos lugares muito santos? Entra no gozo do teu Senhor. Ele manda fogo, brada lá de cima e diz, ei Moisés, eu quero falar contigo. O povo como é que faz? Epa, o negócio agora esquentou. Literalmente. Moisés sobe, ele pega Moisés, fala para esse povo aqui, que eu não só estou contigo, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Reafirma para esse povo, que eu estou contigo e agora eu estou te dando, Moisés, as diretrizes da igreja, ele dá os 10 mandamentos. Pode imaginar, alguém que não sabia quem ele era, Deus entregar os 10 mandamentos? Você pode imaginar que Deus vai confiar em alguém que não sabe nem se ele é hebreu ou se ele é egípcio? Você pode imaginar que Deus vai pegar um camarada que está 40 anos longe, porque 40 anos ele passou no Egito, agora 40 anos ele está no deserto, depois de 40 anos, com 80 anos, tem gente com 50 dizendo, vou me aposentar, não quero mais não. Irmãos, Deus virou, assim como de repente ele mudou a vida de Moisés, para aquilo que todo mundo dizia, que loucura, ele virou de repente, ele falou, chegou a hora. Sabe o que acontece com nós, pastor? Você está dizendo tudo isso, porque nem tudo que está errado te afasta do seu propósito, e nem tudo que está certo te aproxima do seu destino. Você entende isso? Nem tudo que está errado está te tirando do propósito. Existem coisas que precisam acontecer na sua vida. Existem lutas que você precisa travar na sua vida. Você precisa ser traído por aquele que você jamais imaginaria que você seria traído. Você precisa viver coisas difíceis. Sabe por quê? Porque você terá daqui à frente um povo para você conduzir. E Deus está te chamando para ser cabeça e não para ficar pelos cantos chorando amarguras daqueles que te maltrataram. Deus quer te usar poderosamente e Ele te trouxe esse lugar para dizer, eu não desisti de você. Nada está perdido no tempo que você está sofrendo. Há um caminho, há uma direção, e eu vou mudar a tua história. Agora você crê? Aí está a questão. Moisés não sabia muito bem, mas aprendeu com os tempos difíceis. Ele vê a sarça, ele fala, isso não podia continuar queimando. Ele se aproxima, ele diz para Deus, não Deus, eu não sou um bom cara de palavras. O meu irmão tem mais habilidade, meu irmão é sacerdote. Deus diz para ele, é você. Ele ainda não está muito seguro, Deus manda ele jogar o cajado, aquela história toda. Mas sabe quando Moisés entende com ele? No primeiro encontro com o faraó.
O primeiro encontro com o faraó vai Arão e Moisés. Arão começa a falar com o faraó. Arão está falando lá com o faraó e Moisés está ali. Aí Moisés abre a boca. Não, faraó, nós viemos porque nós queremos o povo. Queremos tirar o povo daí, é uma ordem de Deus. O faraó engrossa a voz, sabe o que Arão faz? Não vou falar para você não dizer que estou falando palavrão. Arão fica, quietinho. Moisés levanta e fala, como é que é? Como é que é? Como é que é? Acabou o negócio com o faraó, irmão. Moisés ia lá falar com o faraó, mas ele não negociava mais com o faraó, ele ia lá determinado. Ele ia lá liberando aquilo que Deus havia mandado. E quando o faraó achou que podia negociar com ele, porque era o faraó, Moisés disse para ele assim, rapazinho, esse tempo que você me botava para correr, porque eles eram amigos, né? Você está entendendo? Ramsés, irmãos, presta atenção, foi criado com Moisés. Moisés falou para ele assim, em outras palavras, pastor, está nas escrituras? Não, anota aí, Ricardo 33, está lá. Ele deve ter falado assim para Ramsés, parou a palhaçada. Você entendeu? E tem mais uma coisa, quem está mandando é Jeová. Você entendeu isso? Levanta a tua mão e diga assim, quem está mandando é Jeová. E quando Jeová manda, ninguém pode resistir. Ninguém vai poder te resistir. Agora depende de você. Moisés bateu na mesa e falou assim, vamos negociar, deixa os meninos. O faraó disse, deixa os meninos. Ele disse, nada. Nenhuma unha sequer vai ficar. Irmão, vim do Egito agora. Não sei o que Moisés fez lá, mas eles estão futricados até hoje. Irmão, que sequidão, que lugar. Tem gente morando em cemitério. Tem gente morando em cemitério. Tem noção do que eu estou falando? Tem gente morando no cemitério. Lixões. Mais lixões. Gente, é um negócio horrível. Horrível. Moisés falou, chega, acabou. Será que você sabe o quanto Deus quer fazer na tua vida? Será que você sabe o quanto Deus quer mudar a tua vida? Você pode olhar para alguém que está do seu lado e dizer para ele assim, nem tudo que está errado, abre a boca e diga assim, nem tudo que está errado te afasta do seu propósito. Diga assim para ele, nem tudo que está certo te aproxima do seu destino. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu descobri muito cedo que eu não tenho graça para algumas coisas. Eu acho que a igreja também descobriu isso, né? É ou não é? Eu não tenho graça para algumas coisas. Mas eu sofri muito no meu início de ministério. Eu sofri muito. Eu sofri com traições. Eu sofri com fofoca. Mas o que mais me fez sofrer, até hoje, foi as pessoas dizerem para mim que eu tinha que ser um tipo de pastor. Porque tinha uma leitura do pastor, né? Hoje você está me vendo aqui assim, né? Vocês viram os bispos aqui, todos eles à vontade. Mas eu tinha que ser um tipo de pastor. Aquele pastor que todo mundo gosta. Sabe qual pastor que todo mundo gosta? Dizia assim para mim, mas pastor, você precisa ir pastorear as ovelhas. Aí eu falava comigo, mas eu não pastoreio. Pensava comigo, não pastor, você tem que ter cheiro de ovelha. Eu falava assim, eu tenho cheiro de bode? Estou falando sério, meus irmãos. Você tem que ir lá, pastor, na casa daquela ovelha que se afastou e ficar ali. Vamos lá, minha irmã. Vamos lá. O que Jesus te fez? O que Jesus, sabe? Isso, irmãos, foi me consumindo. Chegou um momento que eu falei assim, meu Deus, eu não nasci para esse negócio, não. Sabe que eu não queria estar aqui. Nunca foi novidade para ninguém. Só que eu tenho alguma coisa, irmãos. Não há nada que vem na minha mão que eu largo. Se Deus colocou na minha mão, Deus vai tirar. Não existe nada que eu ponho na minha mão que eu largo. Nada. Eu sou assim na minha vida pessoal, sou assim na minha vida ministerial, não existe nada. Nada que eu largo. Eu não olho para trás, irmãos. Eu vou adiante. Mas como eu sofri. Como eu sofri.
Eu sofri porque eu tinha que ser o pastor que canta. Eu falava, eu não consigo bater parabéns e cantar. Palma, né? Fiquei todo feliz com ele aqui na vigília. Ele falou, gente, essa é que a gente tem dificuldade de bater palma, né? E tocar. Eu falei, Jesus me salvou. Agora todo mundo acha feliz, legal isso. Ele está falando, todo mundo acha que é normal. Mas eu tinha que ser esse cara. Eu tinha que ser o cara que visita a primeira, a segunda, que ouve a terceira, que ouve a quarta. E eu sempre fui, irmãos, ligado no 440. Eu sempre fui, irmão. Eu sempre fui assim, agitado demais. Eu nunca fui alguém, sabe, parado. Me lembro no seminário, tomei aquele esporro magistral do nosso saudoso bispo Moacir. Me botou para fora assim, saia! De um jeitinho muito carinhoso. Me deu um 0, dizendo para todo mundo, hoje eu falo alguma coisa, as pessoas falam assim, pastor está me expondo, pastor está fazendo... Irmão, sala toda, sai. Sabe, aquilo ficou no meu coração. Via coisas que eu falava assim, meu Deus. Escuta o que eu vou te dizer, aguarda isso no teu coração. A pior coisa que existe na vida é você querer ser alguém que Deus quer matar. Deus estava querendo matar aquele Moisés que não sabia quem ele era. Você entendeu isso? Só que a gente não entende que às vezes a gente quer descansar onde Deus está descansando. Você quer deitar onde Deus está. Só que quando você deita onde Deus está, Deus fala assim, levanta que esse aqui não é o teu lugar, é o meu. Você está entendendo? Você está entendendo? Você está me acompanhando? E aí você quer ser alguém que Deus não te chamou para ser. Por quê? Porque tem uma demanda pública. Olha, você tem que ser assim. Olha, você tem que falar assim. Eu não sou um personagem. Ele conhece esse Ricardo. Você está entendendo o que eu estou te falando? Em nome de Jesus, ele conhece esse Ricardo que põe a mão aqui sobre gente que está com câncer. O câncer vai embora. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Não queira ser alguém que Deus não te chamou para ser. Viva o teu momento difícil, não buscando alternativa para sair dele, mas nele reconhecer o que Deus quer te ensinar. E Deus foi me ensinando nesses dias difíceis. Deus foi me mostrando um dia, Deus disse para mim assim, de forma muito simples, não responda. Quando você deixar de responder, eu farei a minha parte. Irmãos, parei de responder algumas bobagens que eu vivia. Irmãos, você não tem ideia. Parei não só de responder, parei de querer saber de qualquer coisa. Entrei para o meu deserto, sabendo que aquele lugar não era o meu, sabe, ali no meu deserto de Midian, pastoreando ovelha dos outros, vivendo a mão dos outros, fazendo aquilo que eu tinha que fazer, e Deus dizendo para mim, ainda não chegou o tempo, mas vai chegar o tempo, porque eu não me esqueço de nenhum dos meus. Olha para o teu irmão, fala para ele assim, olha nos olhos dele, diga assim, Deus hoje, abra a boca de verdade, diga assim, Deus hoje vai mudar a sua vida. Fala para ele assim, olha nos olhos dele e diga assim, não jogue fora o plano de uma vida por conta de um momento. Deus tem um plano na sua vida. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado? Diga para ela assim, Deus tem um plano na sua vida. Eu sei que às vezes a gente que é complicado, você que não é complicado, porque tem gente, né, irmãos, que eu acho que ele é a quarta pessoa ao lado do Senhor ali. Está o Pai, o Filho e o Espírito Santo e ele está do lado. Eu não sou assim, irmãos. E tem momentos na nossa vida que a gente acha que a gente não está sendo usado no nosso potencial máximo. E a gente entende que a gente pode mais, mas ainda não chegou. Eu sei que isso para a gente é terrível. Eu imagino quanto foi para Moisés, mas Deus precisava usar Moisés, e não um mutante. Não alguém que não sabia quem ele era. Não alguém que não entendia o seu valor. Não alguém que não entendia a sua importância. Deus quer usar você.
Deus não está preocupado com as suas habilidades, com seus dons, sabe por quê? Ei, bobo, fala para ele, do lado daí. Ei, bobo, diga, ei, bobo. Foi Ele que te deu, Ele sabe tudo que você pode. Mas Ele quer que você se liberte de você mesmo. Que no momento que você se libertar de você mesmo, você será aquilo que Ele sonhou. Onde era complicado, irmãos, virou uma crise. Agora, Moisés está em crise. O que eu faço? Moisés não era ouvido pelos egípcios. Por que ele não era um egípcio? Moisés não era ouvido pelos hebreus. Por que ele não era um hebreu? Precisou Deus dizer: Moisés, eu te ouço, camarada. Sabe, escuta o que eu estou dizendo, em nome de Jesus. Às vezes você está procurando aprovação com quem está do seu lado, querendo que pessoas falem para você: ei, você é o máximo. Ei, você é legal, olha que legal o teu ministério, olha que legal o que você faz, olha que legal, olha, você tem um chamado. Eu posso sentar aqui, fazer uma fila e começar a dizer para você um monte de coisa que você quer ouvir, porque é muito fácil, nesse tempo todo que eu tenho como pastor, te dizer exatamente o que você quer ouvir, olhando para você. Porque tem revelação? Não, porque é simples. A gente já traz na nossa face quais são as nossas maiores expectativas. O nosso corpo, ele fala, ele tem movimentos que é possível ser identificados. Você entende isso? E aí? E aí? Pastor, mas as coisas estão fora do lugar na minha vida, está complicado, está complicado? Bem-vindo. Bem-vindo ao mundo daqueles que Deus usa. Aquele que Deus usa sempre está numa corda bamba. Sempre está num lugar complicado. Se você acha que você não está num lugar complicado, meu amigo, você não está com Deus. Porque com Deus é sempre complicado. Porque Deus, irmãos, depois que Ele acaba com o faraó, Ele arruma uma muralha. Você entendeu isso? Ele tem um deserto, aí você sai do deserto, fala assim: agora está tudo bem. Ele arruma uma muralha. Daqui a pouco Deus arruma um gigante. Você entendeu isso? Você está me acompanhando? Ah, é o diabo. Que diabo quer? Que diabo quer? O diabo não pode contra a tua vida. Assunto diabo foi resolvido na cruz do Calvário. Você é livre. Agora Deus, pastor, Deus faz isso, Deus faz. Diz a Bíblia que existe um momento que a águia empurra o seu ninho, sacode. Deus fica sacudindo a nossa vida. Ei, sai dessa zona de conforto. Tem muita coisa para mim fazer na tua vida e você está parado aí achando que está tudo muito bom. Deus vai sacudindo. Você está entendendo isso? Deus vai sacudindo, dizendo para você: ei, vai para Midian. Mas Midian no deserto? Mas para você se tornar como um medianita? Não. Se Moisés tivesse se tornado um medianita, ele estava no deserto até hoje construindo casa, porque era isso que eles faziam, com excelência. Se ele se tivesse tornado um egípcio, ele tinha morrido junto com o faraó, no Mar Vermelho. Mas ele não, ele resolveu ser Moisés, o enviado, aquele que Deus chamou. Aí, meu irmão, ele não apenas saiu do Egito com o povo, ele fez o povo entrar na terra prometida. Você está entendendo isso? Você está entendendo? Ah, pastor, mas Moisés não entrou. Todo o povo entrou. Você entende isso? Aqueles que entenderam, no deserto entraram. Eu quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus: chega de chorar pelos cantos e dizer: ai, eu não estou sendo usada, ai, oh Deus se esqueceu de mim, ai, essa porta fechou, a porta fechou. Começa a acender o radar, ligar o radar e olhar, porque deve ter uma coisa comum queimando, que um Deus extraordinário quer mudar a tua vida. Você entendeu isso? Deve ter uma coisa comum do teu lado que o Deus extraordinário está dizendo: se aproxima do comum, que o extraordinário vai se manifestar em você. O extraordinário vai se manifestar em você. Você está entendendo isso? Ergue a tua mão direita e diga aí: o extraordinário de Deus vai se manifestar na minha vida. Declare com mais força, diga: o extraordinário de Deus vai se manifestar na minha vida.